6, verso 10. Efésios 6, 10. Texto muito conhecido. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Irmãos, eu estou muito, nesses últimos tempos, eu estava falando ontem também, e tenho falado com alguns irmãos, que ultimamente eu estou meio, muito emotivo com as coisas que estão acontecendo. Eu estou refletindo muito sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. A gente vê tantas coisas acontecendo, irmão, não só em questões internacionais, né, irmãos, mundiais, como também muitas vezes situações familiares, situações na área secular de cada um, no trabalho, coisas assim. E a gente tem visto, irmãos, que diariamente acontece alguma coisa, e hoje foi falado aqui, né, irmãos, pelos irmãos com muita propriedade, acerca da caminhada cristã, né? O próprio Jesus disse que nesse mundo nós íamos passar por situações difíceis, aflições, né, irmãos? E em nenhum momento a Bíblia assegurou a nós que nós íamos viver uma vida tão tranquila no sentido físico, que a gente poderia todos os dias só gozar, né, irmãos, se alegrar na presença de Deus, que teria de tempos difíceis, tempos de dor, tempos de sofrimento, tempos de enfermidades, tempos de angústia, tempos, irmãos, adversos. Mas ontem nós estudamos algo e que nos ensinou algo interessante, que nós cristãos temos algo a se apegar para podermos resistir esses dias difíceis da vida. Mateus capítulo 7, se eu não me engano, verso 14 em diante, vai falar que aquele que ouve a palavra do Senhor, né, e as pratica, vai ser semelhante a uma casa edificada sobre a rocha, né, irmãos, alicerçada sobre a rocha, que passará por inúmeras coisas, que vai tentar fazer com que ela venha cair, que ela venha a ser destruída, porém ela vai permanecer em pé, porque está firmada na rocha, que pode simbolizar tanto Cristo como a sua palavra. Então, o texto aqui, Paulo, ele traz aos Efésios uma palavra de alerta, porque se você ler os versículos seguintes, ele vai dizer: olha, vocês vão passar por momentos em que o diabo, ele vai com a sua astúcia, ele vai criar ciladas para tentar fazer você cair. Ele está dizendo que você vai ter lutas no âmbito espiritual diariamente. Você vai passar, ou nós iremos passar, dias maus. Só que, como nós vamos enfrentar esses dias? Com a nossa força? Com a nossa predisposição? Não.
que só tem um jeito de nós vencermos, e ele diz aqui no verso 13, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Somente se nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor. Só que, irmãos, ontem eu disse algo aqui. Acho que os irmãos que estão aqui, que estiveram ontem, vão lembrar. Nós somos um país, ou nós estamos num país, que graças a Deus nós temos uma vida tranquila, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Graças a Deus, você pode ir e vir, você pode servir a Deus com liberdade, você pode falar de Deus com liberdade, você pode carregar uma Bíblia, você pode. Ontem, o diácono Kleber falou assim que nós devíamos orar ontem em favor da China, que está proibido, ou já era proibido, agora intensificou a questão de que eles não permitem que os cristãos se manifestem, ou que carreguem uma Bíblia, ou que vão a um culto. E eles têm que permanecer fiel a Deus, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ou contra os decretos ali do presidente ou do ministro, não sei como que é ali na China, mas eles têm que estar indo contra, arriscando a sua própria vida por causa de Cristo Jesus, por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa da sua devoção a Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus está nos dando oportunidades de nós nos fortalecermos em Deus. Porque querer fortalecer a nossa vida em meio a estas coisas, irmãos, é difícil. Nós somos uma geração que só procura, irmãos, se fortalecer, ou procura, irmãos, esse poder de Deus para suportar as aflições quando estamos dentro da aflição. Mas nós devíamos ser aquele povo que se fortalecia hoje, porque se amanhã vier uma perseguição, nós já estamos preparados para enfrentar a situação. Só que tá bom, tá cômodo. Não vai chegar no Japão, será? Será que Deus não está dando sinais para nós, como igreja de Cristo? Se prepare. Não seja negligente. Busque a Deus. Busque mais se fortalecer em Deus, na sua palavra. Ore mais, igreja. Olha, irmãos, nesses últimos tempos, o quanto de pedido de oração que eu tenho recebido, irmãos, é tremendo. É tremendo, irmãos. Só que muitas vezes, tá? Muitas, não são poucas, não são todas, mas muitas vezes são pessoas que já não estão suportando as aflições deste tempo presente. Sabe por quê? Porque não estão fortalecidos em Deus, porque muitas vezes negligenciaram e agora que estão enfrentando, não estão aguentando mais. E aí tem que recorrer a quem? A igreja. E não é errado, não é pecado, está certo. Quando nós não conseguimos por nossas forças, ou por, irmãos, não conseguimos, nós devemos recorrer aos nossos irmãos e pedir ajuda a eles. Mas muitas vezes ore por mim.
E nós não devemos falar, ore por mim. Nós devemos falar, nos ajude em oração. Porque o ore por mim atribui a responsabilidade ao próximo e não a si mesmo. Nós ouvimos isso, ore por mim, mas muitas vezes a própria pessoa que está passando não ora. E quando não acontece, fala, falta fé para o pastor da igreja, falta fé para o irmão lá que orou e não aconteceu nada. Mas é porque muitas vezes, irmãos, Deus está deixando-nos passar por muitas coisas, deixando, não que é a vontade dEle, mas para mostrar para nós que nós precisamos nos fortalecer cada dia mais. Um crente firmado em Deus, irmãos, nós olhamos na Bíblia, nós vemos os crentes firmados em Deus, irmão, passava por aflição e dizia que era para ter gozo, alegria. Como que uma pessoa vai ter alegria em meio à aflição, irmão? Está em casa, está com problema, está faltando comida, mas tem que estar alegre. Às vezes o casamento não está bom, está alegre. Às vezes os filhos não estão dentro da igreja, está alegre. Mas por que, pastor? Como vamos ficar alegre com isso? Porque nós cremos que é um Deus que Ele está olhando por nós, um Deus que Ele cuida, não somente de nós, mas dos nossos também, irmão. Esse Deus, Ele também está, se não tem acontecido coisas piores, é porque Deus tem guardado. Deus tem guardado, você tem orado, e Deus tem protegido, Deus tem abençoado, mas tudo dá um tempo, há um tempo, e nós temos que esperar o tempo de Deus. Nós temos que nos fortalecer nesse Deus, irmãos. Nós temos que nos fortalecer a cada dia e entender o seu poder, irmão. Paulo, ele entende isso, irmãos. Paulo, ele entende esse poder de Deus. Quando ele ora a Deus e pede, Deus, eu tenho uma enfermidade, eu tenho algo na minha vida, um espinho, tira de mim. Deus falou, não, minha graça te basta. E o quê? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele entende, e ele fala, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que isso, mas como assim? É quando eu entendo as minhas fraquezas, então eu vou recorrer a quem? Àquele que é poderoso, àquele que pode me levantar, àquele que pode me ajudar, àquele que pode fazer algo na minha vida que eu não posso. Dependência inteiramente de Deus, irmãos. Só que muitas vezes a gente acha que a gente pode. Às vezes a gente acha que somos inteligentes o suficientes ou, né, irmãos, capazes por nós mesmos, mas a Bíblia vai nos dizer que a nossa capacidade vem de Deus, que nós não somos capazes, mas a capacidade vem de Deus. A capacidade vem de Deus. Só que temos que buscar, irmãos, e a igreja não tem mais buscado. Irmão, não estou generalizando, tá? Você vai falar, pastor, mas o senhor está me falando para mim que eu não estou buscando, não. A igreja, no contexto geral, irmão, a igreja tem se enfraquecido. Hoje qualquer coisa tira a crente da igreja. Minha esposa falou algo ontem que eu fiquei, ela está abismada, e ontem ela falando, a irmã Rose falou assim, você não deveria nem ouvir um negócio desse. Ela ouviu um testemunho
um testemunho, irmão, aquilo lá é triste demais, é um testemunho, de um pastor, pastor, né, minha esposa, que se tornou ateu. Isso é um testemunho, irmão. Um pastor evangélico que se tornou ateu. Sabe por quê? Porque diz ele que não via mais os milagres acontecendo dentro da igreja. Que ele nunca viu. Que ele nunca... Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua ainda fazendo milagres. Só que é a igreja que tem esfriado. É a igreja que não tem buscado. É a igreja que tem se acomodado. É a igreja, irmãos, que hoje não tem mais aquela intensidade que tinha antes. Antes a igreja tinha reverência. Antes a igreja tinha desejo de orar, irmãos. E eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu comecei a minha caminhada, eu já comecei num tempo que ainda a igreja já começou a dar uma enfraquecida. Mas eu comecei numa época, e os irmãos que estão conosco, que participaram dessa época, nós íamos orar todo final de semana no monte. Eu não estou querendo aqui dizer que nós devemos ir no monte todo final de semana, mas a gente ia, e até no dia de semana, de vez em quando, o pastor chamava a gente para orar, mas o desejo de ter uma comunhão, o desejo de ter algo mais intimidade com Deus, irmãos, nos motivava a buscar mais a Deus. E hoje, se nós falarmos, vamos no monte, eles não vamos no monte de coberta para nós dormir, porque está frio. Aí quando está calor, está muito quente, está cheio de pernilongo, né? E aí, é o Carapanã, né, que fala no Pará, né? Eu lembrei disso, né? Aí não posso. Ah, mas vamos para uma vigília. Pastor, tem um horário para voltar para casa. Pastor, não posso, pastor, amanhã eu acordo cedo. Tem um monte de coisa para mim fazer. Não, mas é uma vez no mês. Então, pastor, deixa para o mês que vem. Aí no outro mês tem outro compromisso. Não, então tem um estudo bíblico, ou uma escola dominical, ou tem algo. Não dá, pastor. Sabe como que é? A vida no Japão é muito corrido. Corrido, irmão. E nós queremos nos manter firme quando as coisas começam a apertar. Como? Será que o nosso Deus, eu até, às vezes eu fico pensando, será que Ele é como um Papai Noel, irmão? Que Ele vem só de vez em quando nos presentear? Será que o nosso Deus é aquele que fosse ou um bombeiro, que quando as coisas estão pegando fogo, a gente liga para Ele, né? O meu filho gosta de um negocinho, uns negócios de 911, né? Que tem uma série de 911, que é de bombeiro, policial, essas coisas. É que quando a situação está difícil, você liga e fala, 911, pois não? Então, estou precisando, minha situação aqui está difícil, eu preciso que o Senhor venha aqui me ajudar, tá bom? Aí Ele vem, te ajuda e vai embora, você agradece, obrigado, tchau, e continua a vida. Você não sabe nem quem Ele é, você não sabe aonde, né, irmãos? Porque você já perguntou para um bombeiro, quando ele, às vezes, não sei se os irmãos já passaram por situações que teve que ligar para um bombeiro, para um policial, ou para uma ambulância, você já perguntou onde você nasceu? Qual é a tua origem? Qual é a tua família? Você já fez essas perguntas? Não, né, irmãos? Você vê ele, você olhou, ele veio e te ajudou, você agradece e não sabe nem quem é. E Deus muitas vezes está sendo isso para nós. No final de semana eu vou ligar para Deus. E aí Deus vem, faz o que Ele tem que fazer aqui. E Jesus, tchau, muito obrigado.
Vamos tocar a nossa vida. Semana, corrida, não tenho tempo. Você fica ligando para o bombeiro todo dia, depois que ele te salva, para você falar, obrigado, olha, foi muito bom te conhecer. Não, né, irmãos? A gente não faz isso. A igreja de hoje, irmãos, é uma igreja que muitas vezes quer usar dos benefícios de Deus, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é bondade, porque Ele é fidelidade, por causa disso e daquilo. Então, Deus vai fazer na minha vida. Só que Deus quer ir além disso conosco. Deus, Ele quer ir muito mais além, só que basta nós também, irmãos, darmos o primeiro passo de ir além. Deus, Ele quer ter uma comunhão íntima comigo e com você. Deus, Ele quer nos fortalecer a cada dia nessa caminhada, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que vai acontecer, não somente hoje, como amanhã, como futuramente. Ele conhece, Ele sabe. E Ele tem usado todos os irmãos nessa igreja já, para falar, irmão, para ensinar, para dizer que é tempo, irmão, de nós buscarmos mais a Ele. É tempo de nós, irmãos, não se prendermos às coisas deste mundo, porque essas coisas são perecíveis. Não estou dizendo que você não pode ter isso ou aquilo, adquirir, comprar, se formar ou fazer qualquer coisa para ter um futuro até então, essa terra. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu não sou nem louco de dizer isso. Pelo contrário, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que sonhar, você tem que planejar, mas isso não pode prender você a este mundo. Nós temos que, irmãos, entender que a nossa realidade é outra. O que Deus quer para a nossa vida vai além dessa terra. Ele abençoa-nos aqui, Ele quer ter comunhão conosco aqui, mas o que Ele mais quer é ver todos nós entrando na cidade celestial e viver eternamente conosco. Nos dá um fim maravilhoso, irmão. Irmãos. Só que nós não temos muitas vezes interesse. Irmãos, não responda para mim, mas responda para você com sinceridade. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Analisa a tua vida agora. E a pergunta que Deus faz para nós: nós temos orado o suficiente? Ou nós temos orado além todos os dias? Nós temos buscado em oração a Deus, irmãos, uma maior comunhão com Ele? Agora vamos um pouquinho mais além? Vamos um pouquinho mais além? Nós temos buscado conhecer mais a Ele, lendo a palavra, meditando, estudando. O quanto de tempo você tira para Deus todos os dias? O quanto de tempo de Deus nós estamos tirando para Deus, irmão? Isso vai mostrar o quanto Deus é importante ou não na nossa vida. Porque tem pessoas que, infelizmente, irmãos, pegam a Bíblia só no final de semana antes de vir para a igreja. E você sabe que existe. Existe crente, irmão, que não ora a semana toda, irmão, e não se incomoda. Não se incomoda. Outrora, irmãos, eu não sei você, mas eu era assim. Eu era. Tenho buscado em Deus, para que Deus me renove. Mas, irmãos, ficar um dia sem sentir a presença de Deus. Antigamente era tão
Irmão, trazia uma tristeza no coração e a gente ficava pensando, onde que eu pequei? Para Deus não falar comigo. Para parecer que o céu está de bronze para a minha vida. Eu ficava pensando, irmãos, e chorava, irmão, eu chorava. Hoje não sai uma lágrima do meu rosto, irmão. E agora Deus está começando a quebrantar. Final de semana passada eu chorei na presença de Deus. Senti a presença dEle de uma forma tão extraordinária. Chorei. Me incomodei, estou me incomodando comigo mesmo, irmão. Tenho me incomodado comigo mesmo, em questão, não, tudo. Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Será que realmente eu tenho tanta comunhão com Deus? E aí, irmãos, isso tem me incomodado a orar, a buscar, irmãos, a conhecer mais esse Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder não, eu quero que você responda para si mesmo, não precisa responder em voz alta para mim. Quantos de nós temos buscado ser cheios do Espírito Santo? Mas buscar ser cheio do Espírito Santo não é só para você ficar falando, eu tenho o Espírito Santo. Eu estou até a boca com o Espírito Santo. Estou transbordando do Espírito Santo para simplesmente você vir a um culto e falar que está cheio de Deus. Não. Porque eles receberam o Espírito Santo quando os apóstolos, os discípulos, receberam o Espírito Santo, tinha um propósito, irmão. Era um revestimento de poder, porque eles sabiam que a partir daquele momento, o negócio ia apertar, e sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, eles não suportariam tamanha aflição, tamanha perseguição, tamanha luta. Só que quantos de nós temos buscado, irmão, estar cheio do Espírito Santo? Quantos de nós temos buscado nesses últimos dias, irmãos, estar fortalecido nesse Deus para suportar os dias maus? Quantos de nós, irmão, temos buscado coisas para a nossa vida espiritual e não para a nossa vida material, física? Porque nós estamos invertendo as questões, porque nós estamos buscando mais coisas para que nos satisfaça nessa terra. Quando nós vamos orar, nós pedimos, Senhor, abençoa o meu trabalho. Não é pecado pedir abençoar trabalho. Mas satisfaz o quê? Senhor, abençoa o meu corpo físico. Satisfaz o quê? Senhor, me abençoa uma casa. Satisfaz o quê? Senhor, me abençoa um carro. Satisfaz o quê? Senhor, abençoa isso aqui que eu preciso. Satisfaz o quê? Agora, quantas vezes nós falamos, Senhor, me dá sabedoria. Ontem nós estudamos isso. Senhor, me dá entendimento. Me faz uma pessoa mais prudente. Senhor, me dá discernimento. Pai, me dá dons. Pai, me faz um instrumento nas tuas mãos. Pai, me faz um pescador de almas. Pai, me enche do teu Espírito, Senhor. Pai, me capacita para eu servir a tua obra. Pai, me santifica. Pai, me purifica. Pai, me transforma. Pai, me renova cada dia.
Pai, me sustenta com a tua destra. Não, para que isso? Não preciso. Tá bom, só Ele me abençoando nesta terra, satisfazendo as minhas vontades, a vontade da minha carne. Não, irmãos. Está errado. Nós estamos indo pelo caminho errado, em que Deus está querendo tratar conosco. Não é pecado você pedir a Deus que Deus faça alguma coisa na sua vida física. Não estou falando que é pecado, não estou falando que é errado. Mas quais são as nossas prioridades? Jesus disse: buscai primeiro o quê? Os bens materiais. E aí depois o reino é acrescentado na sua vida. É isso? Não. É buscar primeiro o reino. Buscar as coisas de Deus, a sua justiça. Estas coisas que você precisa, que eu preciso e que nós precisamos, Deus acrescenta. O que nós precisamos, Deus acrescenta. Eu falo que o meu Deus é um Deus que supre necessidades e não capricho. De vez em quando, Ele até dá um agradinho para nós. Nós não merecemos. De vez em quando, você pede uma coisinha, Ele até te abençoa, mas Ele supre necessidades. O que você precisa, Ele não deixa faltar. Não deixa faltar. Mas Ele fala: buscai primeiro o reino. É primeiro. Não é depois que eu conseguir tudo, eu vou buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça. Ele fala: primeiro, nós devemos buscar as coisas de Deus. Paulo vai falar aos Colossenses que nós devemos pensar, nós devemos buscar as coisas que são do alto, das coisas que vêm de Deus. E quantos de nós estamos buscando isso, irmão? Agora a pergunta é: estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual? O Fábio está satisfeito com a sua vida espiritual? Não. Esposa, está satisfeita com a sua vida espiritual? Eu não estou, irmão. Quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu me entristeço comigo, irmão. Porque eu vejo Deus fazendo tantas coisas maravilhosas por meio destes homens. Quando eu vejo esses homens, as renúncias que esses homens tiveram. Quando eu vejo, irmão, o quanto Deus usou a vida deles para ganhar alma, para fazer a obra. E o quanto de coisas que eles passaram e suportaram. E eu olho para a minha vida e eu falo: eu não aguentaria. Hoje eu sou sincero, se eu tivesse que passar o que eles passaram, irmão, eu não sei se eu estava aqui. Porque hoje uma dor de cabeça, e eu sei porque eu tenho muita. Irmão, eu não sei se é por causa de vista, eu não sei se é por causa de estresse. Já falaram que era vista, já falaram que era estresse, já falaram que era tudo, já fiz até aquele negócio de pôr um monte de coisa na cabeça, entrar dentro do negócio lá e ver se tinha algum problema, até no cérebro, porque era terrível. E aí qualquer coisinha dá, e a gente já começa a ficar bravo com Deus, porque Deus permite isso com a gente. Imagina ser açoitado, imagina ser perseguido, apedrejado, preso, e mesmo assim permanecer fiel a esse Deus. Tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
É uma palavra, irmãos, e eu não vou ficar falando muito, é uma palavra, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, nesses últimos dias, que como que a igreja tem se esfriado? Só que vai chegar um tempo em que a circunstância vai requerer da igreja, irmãos, uma posição firme da sua fé. Aí o presbítero Silvio falou aqui, não adianta a gente falar depois que o Deus do apóstolo Paulo, né? De desconjure aí, não vai dar certo não, irmão. Ele falou aqui na semana passada. Aí os demônios falaram o quê? Eu conheço a Paulo, eu conheço a Cristo, mas e vocês, quem são? Não adianta depois nós chegarmos, irmãos, no meio da tribulação e falar assim, olha, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai fazer algo na minha vida se nós não o conhecemos, se nós não relacionamos com Ele, se nós não estivermos firmados nele. Não vai adiantar nada, irmãos. Por isso é tempo de nós nos fortalecermos, é tempo de nós, irmãos, receber um verdadeiro avivamento, irmãos. Ou uma verdadeira, eu já vou mais até, irmão, uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. Aí você fala, que isso, pastor? Eu sou convertido, eu aceitei a Cristo. Você já comparou, você já leu a conversão de Paulo? Quem já leu a conversão de Paulo? Acho que, se não me engano, Atos 9, né? Se não me falha a memória, a conversão de Paulo está lá inserido em Atos 9. Quem já leu? Eu, quando olho para a vida de Paulo, irmão, eu me assusto. Um homem que era perseguidor, um homem que, irmãos, tinha um coração duro, irmão, ele tinha um coração duro para aquela situação. Quando ele tem um encontro real, verdadeiro com Cristo, irmão, parece que a resposta dele foi tão imediata, porque quando ele fala, por que tu me persegues, Paulo, ou Saulo? Aí ele responde, e ele já responde dizendo, o que queres que eu te faça? Irmão, nem se encontrou com Jesus direito, e já está falando, o que queres que eu te faça? Minutos ou algum momento depois, o que ele está fazendo? Orando, jejuando. Daqui a pouco ele já está sendo cheio do Espírito Santo. E ele está se preparando para fazer uma grande obra, porque ele entende o propósito de Deus. Abandona tudo, larga tudo. O perseguidor se torna perseguido agora, mas não importa, porque ele considerou, Filipenses, se eu não me engano, capítulo 3 ou 4, eu não lembro, ele vai falar que ele considerou tudo aquilo que ele achava que era ganho, perda, ele se considerou tudo isso aqui que ele tem como um esterco para ganhar Cristo, irmão. Ou seja, ele considerou as coisas deste mundo um nada, perto do que ele ganhou, irmãos. Ontem eu falei algo ali, irmãos. Porque eu tenho visto muitas pessoas se desviando ou desviadas do caminho do Senhor por bobeiras, por coisas que são, irmão, é triste trocar a Jesus por coisas que não prestam, irmão, por às vezes minutos de prazer, por prazer temporário. Eu vou largar Jesus. Eu não vou mais servir a Jesus porque eu quero fazer isso. E quando eu estou no caminho de Jesus, eu não posso. Isso me entristece. Ver como Jesus está sendo, irmãos, desvalorizado.
Jesus é o nosso bem mais precioso. Eu até falei ontem, porque todo casal quando briga, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Eu vou me separar. Minha esposa, às vezes nós discutimos coisa boba. Na hora ela já fala, acho melhor separar. Aí eu falei assim um dia para ela, olhei para ela e disse assim, você sabe por que eu não me separo? Aí ela podia ter pensado, porque sou eu, né? Sem eu você não consegue viver, né? Ela podia pensar assim, né, irmão? Ou se não, ela podia pensar, porque agora a gente tem um laço também, que agora nos une mais ainda, que é um filho. E né, a gente sabe, né, irmãos, que a gente quer ser exemplo para os nossos filhos. Só que ela se engana se ela pensou isso. Sabe por que eu não abandono? Eu falei assim, sabe por que eu não me separo e só a morte vai separar? Então que leve, se você quer separar, leve você, não leve eu ainda não. Ela que quer, né, dar o passo. Sabe o que eu falei? Sabe o que faz eu permanecer? Seja, irmão, em qualquer coisa, é Cristo. Porque eu não sei se eu conseguir. Longe da Sayuri, eu posso até viver, irmão. Longe do meu filho, eu posso até viver, ainda que seja difícil. Mas longe de Jesus, irmão, não tem como. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele significa para mim. E para mim, Ele está acima de qualquer coisa. Para mim, eu estou dizendo isso para mim, irmãos. Eu estou dizendo isso para mim. Eu não quero perder a comunhão com Ele. Por causa... Eu prefiro, irmão, engolir, irmão, coisas que eu não engoliria. Eu prefiro passar por cima do meu eu. Eu prefiro, irmão, muitas vezes, irmãos, ter que abrir mão de tudo, mas não por causa da minha esposa, do meu filho, não, por causa de Deus, porque para mim, Deus, Ele está em primeiro lugar. Eu não estou aqui me exaltando, não, irmãos. Eu estou dizendo, irmãos, que eu entendo o que Deus significa para mim. Será que nós entendemos o que Deus significa para nós? Hein, igreja? Será que você entende o que Deus significa para você? Então se coloque de pé, vamos orar.